Muito bem. Vamos então para nossa aula. A gente precisa primeiro finalizar a aula passada, tá? Então, na aula passada nós chegamos até logaritmo, tá? Então, nós chegamos em logaritmo e precisamos resolver algumas questões. Qual questão você quer resolver? Da primeira, A, B, C, D, E ou F? D? Vamos para a letra D. Letra D é log na base 3 de 81. Essa que eu vou escolher da primeira. A segunda, qual é que a gente faz? B. D. A segunda só tem A, B e C. E D. D de dado e qual mais? C. Então, a gente vai fazer na segunda, a gente vai fazer a D, que é a função L de x, que ela é logaritmo natural desse quociente x mais 1 sobre x menos 1. E a letra C, né? A letra C é h de x igual ao log na base 3 do módulo de x sobre o arcseno de x. E essa questão é para determinar o domínio, tá? Então, aqui nós queremos saber o domínio. Vamos resolver essa primeira aqui. Essa aqui é a primeira letra D, tá? Primeira letra D, a gente só quer saber quanto é esse valor. Como é que a gente faz? Como é que você resolve isso? Alguma dica? Três elevado a 4. O 81, ele é 3 elevado a 4, tá? Então, isso aqui é log na base 3 de 3 elevado a 4, tá bom? E agora eu uso qual propriedade? Que o expoente vem para frente, tá? Então, isso aqui é igual a 4 vezes o log na base 3 do 3. Quanto é esse logaritmo? É 1. Sempre que o logaritmando for igual a base, isso é 1, tá? Então, isso aqui é 4 vezes 1, que é 4, tá bom? Essas coisas, esses exercícios você treinou lá no ensino médio, tá? Vamos para cá. Isso aqui que é coisa que você quase não vê lá, tá? A gente quer ver domínio. Qual é o domínio da função? Domínio da função do item D. Quero o domínio da função L. Quem é? Como é que a gente vai fazer o domínio aqui? O que é que você precisa enxergar? Você tem uma função que é a função logarítmica. A função logarítmica ela está definida para que números reais? Só os positivos, tá? Então, logaritmo só serve para números positivos. Ele não serve para negativo e nem para zero, tá bom? Só estritamente positivo. Então, eu preciso saber quando é que esse quociente é positivo, tá bom? Então, é isso que eu tenho que descobrir, tá? Então, vamos lá. Então, você pega, por exemplo, o x mais 1, que é só a parte de cima. X mais 1. Representa aqui em uma reta o sinal do x mais 1, tá? Quando é que x mais 1 dá zero? Quando o x for menos 1. Se o x for menos 1, isso aqui dá zero. Então, você marca aqui o menos 1. Aqui ele dá zero. Esse x mais 1 não é uma função crescente? É ou não é? Ele é crescente. Então, depois da raiz, ele é positivo. E antes da raiz, ele é negativo. Tá bom? Agora, vamos ver esse aqui. X menos 1. Aí você coloca aqui uma reta. Tá? Quem é a raiz disso? Quando é que isso aqui dá zero? Se o x for 1, tá? Aqui é o menos 1, então vamos supor que 1 é aqui. Isso aqui é 1.
Isso aqui também é crescente, tá? Então, depois da raiz é positivo e antes da raiz é negativo, tá bom? Você precisa perceber que esse aqui, por ser a raiz, é aonde dá zero, esse, por ser a raiz, é aonde dá zero, tá? Agora eu vou fazer esse quociente, esse dividido por esse. Então, vai ser x mais 1 dividido por x menos 1. E vou colocar aqui a reta do sinal. Vou pegar aqui o 1, vou pegar aqui o menos 1, e depois do 1, esse cara aqui é positivo e esse também é positivo. Quociente de positivo é o quê? Positivo. Então, esse sinal aqui é positivo. Aqui no 1, esse cara dá zero, tá? Só que esse cara, ele é o denominador da fração. Tudo bem? Pode dar zero no denominador? Não. Então, no 1, essa fração não está definida. Ela não existe. Tudo bem? Não existe no 1. Agora, entre o 1 e o menos 1, aqui é negativo, aqui é positivo. Divisão de sinais distintos dá o quê? Negativo. Então, eu sei que aqui dá menos. No menos 1, em cima dá zero. Embaixo não importa, né? Então, vai ser 0 dividido por um número que é diferente de zero. Vai dar o quê? Vai dar o quê? 0 dividido por um número que não é zero dá quanto? Dá zero. Então, aqui dá zero, tá? Antes do menos 1 é essa região, que é negativo. Antes do menos 1 é negativo. Quociente de sinais iguais dá o quê? Positivo. Tudo bem? Então, eu já sei agora que esse quociente ele é positivo nessa região e é positivo nessa região. Como é que eu escrevo essas duas regiões? Como é essa aqui? É como? Como é que eu escrevo isso aqui? X menor que menos 1. Essa é uma forma. Qual outra forma? Em forma de intervalo, como seria? De menos infinito até quanto? Até menos 1. Então, é de menos infinito até menos 1. Os dois abertos, tá? De menos infinito até menos 1. Essa parte. E essa parte aqui é o quê? De 1 aberto até mais infinito. Então, de 1 aberto até mais infinito. Aberto. O que eu coloco aqui? União. Então, isso aqui é o quê? É o domínio da função L. Deu para entender? Tá bom? Então, domínio da função L, o que era que eu já sabia? Para ser domínio dela, o logaritmo só tira logaritmo de coisas que são positivas. Então, eu fui atrás desse quociente para saber quando que esse quociente é positivo. Esse quociente é positivo aqui e aqui. Então, são só essas duas partes que me interessam, tá? Outra forma de você escrever seria x pertence aos reais, tal que o x é menor que menos 1 ou o x é maior que 1. Tá bom? Essa é uma outra forma de você escrever, tá? Então, antes do menos 1 ou depois do 1. Graficamente falando, essa função, se eu coloco isso, quando eu colocar o plano cartesiano, aí eu marco aqui o menos 1 e marco aqui o 1.
Nessa região entre menos 1 e 1, o que acontece? Não tem gráfico. Tudo bem? Não pode ter gráfico aí. Então, você já passa um pontilhado aqui, e diz para você aqui não pode, tá? Só pode daqui para lá e daqui para cá. Tudo bem? Tá? Não pode para lá. Aliás, não pode em cima da linha também, não pode em cima da linha e não pode entre as duas linhas, tá? Porque aqui é menor e porque aqui é maior. Ficou claro? Tá? Vamos para o próximo. O exemplo agora é o item C. O item C é essa função h de x igual a log, isso tudo dividido pelo arcseno de x. Vamos lá. Qual é o domínio dessa função? Tá? Como é que a gente vai fazer? Quando você olha para o logaritmo de um quociente, você é tentado a fazer isso aqui, ó. Logaritmo natural de x mais 1 menos o logaritmo natural de x menos 1. Certo? Não é isso que você é tentado a fazer? É ou não é? Aí, quando você faz isso, você concorda que o domínio desse aqui é diferente do domínio dessa? Sim ou não? É diferente. Tá bom? É diferente. Você concorda que o domínio dessa segunda parte também é diferente do domínio dessa? É diferente. Tá? Aí recai naquela operação, naquela parte de operações com funções. Lembra que eu falei para vocês, quando você tem duas funções e você quer somar as duas funções, a pergunta é, como é o domínio da soma? O domínio da soma é a interseção entre os domínios. Tudo bem? Aí você vai ter que tomar esse cuidado. Então, ao invés de você fazer essa parte aqui, você vai primeiro fazer essa diferença e depois você vai fazer aquela parte. Então, tomar esse caminho vai ser um caminho um pouco mais longo, mas que vai ser equivalente. Tá? Mas aí tu vai ter que lembrar de operação com funções. Tá bom? Que é aquela parte que a gente falava assim, se você tem f mais g, você quer fazer isso, que é f de x mais g de x. O cuidado que tu tens que tomar aqui, que o domínio da f mais g é igual ao domínio da f interseção com o domínio da g. Esse é o cuidado que tu vais ter que tomar. Tudo bem? Isso tanto faz para soma quanto para subtração. Ok? Tá? Muito bem, obrigado. O próximo exemplo, que é o item C. O item C é h de x igual a log do módulo de x na base 3 dividido pelo arcseno de x. Aqui, olha para cá agora. Olhando para cá, como é que eu sei o domínio dessa função? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Vamos lá. Você olha as coisas primeiro separadamente, tá? Olhando só para esse aqui. Quem é o domínio do logaritmo? Se você olhar só logaritmo, você pensa assim, logaritmo só existe para números positivos. Não pode zero, não pode negativo, certo? Primeira coisa, tá? Aí você pensa assim, mas espera aí, aqui tem um módulo. Se tem um módulo, então quer dizer que eu posso usar todos os positivos e todos os negativos. Porque como eu vou colocar em módulo, vai ficar tudo positivo. Tá bom? Então eu posso usar todos os positivos e todos os negativos. Quem que eu não posso usar? Só o zero. Tudo bem aí? Tá? Então, olhando aqui para cima, então, no numerador,
Só não posso usar o zero. O resto tá permitido. Tá bom? Agora o denominador. Quem é o domínio do arquisseno? Oi? De menos 1 a 1, tá? Então, o domínio do arquisseno é esse intervalo de menos 1 até 1. Tá bom? O que é que você está fazendo aqui? Não é um quociente? Isso aqui é um quociente. Eu vou chamar essa aqui de cima de F1. Não, já que aqui é H, né? Eu vou chamar de H1. Essa de cima de H1. Essa de baixo de H2. Então, eu vou escrever assim, ó. H de x é igual a H1 de x dividido por H2 de x. Tá? Como é que faz? O domínio da H. Pelas operações de funções. Domínio da H é igual ao domínio da H1 interseção com o domínio da H2 e a H2 tem que ser diferente de zero. Lembra disso? Então, sempre que tu queres um quociente, você pega o primeiro domínio, pega o segundo domínio, faz a interseção entre eles, mas tem que perceber que o de baixo não pode dar zero. Tá? Então, olha, o domínio da H1. Domínio da H1 é quem está em cima. Então, só o zero que eu não posso. Então, é todos os reais menos o zero. Tá? O domínio da H2 é de menos 1 a 1. Ok? Agora eu preciso fazer a interseção entre os dois. Então, o domínio da função que eu estou trabalhando é a interseção entre os dois. O que é que vai dar? Então, a resposta é de menos 1 até 1, exclui o zero. Essa é a resposta. Ficou claro? Tá? Então, olha, o zero não está aqui. Se ele não está aqui, então ele é retirado da resposta. Porque a interseção é o que está nos dois ao mesmo tempo. Ficou claro? Tá? Tu vai acertar isso na tua prova. Tu vai escolher essa questão. Porque tem uma questão de domínio na tua prova. Tá lá a função, bonitinha. Aí a função tá lá te olhando e diz assim, ó, me escolhe que eu sou fácil. Aí você vai e pula. É a questão mais fácil da prova. Diga. Sempre que você tiver operação... Como é o seu nome? Jean. Qual é o seu curso, Jean? Engenharia da computação. Jean. O Jean está perguntando o seguinte. Como é que eu consigo enxergar quem é o domínio das funções quando tem operações com funções? Isso é parte, eu acho que foi da aula passada, não tenho certeza se é da aula passada ou da aula retrasada. Mas o que nós falamos é o seguinte, que se você tem soma de funções... Se você quer somar ou subtrair duas funções, só faz sentido você somar duas funções nos domínios delas. Então, você quer somar alguém da F com alguém da H, só faz sentido fazer essa soma se você estiver no domínio da F e também estiver no domínio da H. Para estar no domínio da F e também no domínio da H, você precisa estar na interseção. Tá? Isso tanto faz soma ou subtração. Da mesma forma para o produto. Se você tem multiplicação entre funções, você quer multiplicar duas funções. Só faz sentido eu multiplicar f, por exemplo, f de 2 vezes g de 2. Será se dá para multiplicar f de 2 vezes g de 2? A primeira pergunta que tu tens que te fazer é a seguinte. O 2 está no domínio da f? O 2
está no domínio da G, porque eu preciso saber calcular isso. Entendeu? Então, se você tem produto de funções, precisa também estar no domínio dos dois ao mesmo tempo. Então, tem que fazer a interseção. A única diferença ocorre quando você tem um quociente de funções. Aí o quociente, da mesma forma, tu queres dividir duas funções, só faz sentido dividir se tiver no domínio das duas. Aí você recai em um problema matemático, que é divisão só é possível se embaixo não é zero. Por isso que aparece uma coisa nova, bem aqui, ó. Tá? Então, continua sendo interseção, só que a de baixo não pode dar zero. Tá bom? Somou, subtraiu, multiplicou, dividiu, não importa. Tem que ser interseção. A única distinção é no quociente, que embaixo não pode dar zero. Tá bom? Ok? Muito bem. Projeta lá, por favor. Vocês já escolheram 3 questões. Escolham agora uma daí das 3 aí de baixo. C. O que é para fazer? É para você me dizer o domínio e esboçar o gráfico. Tá? Então, h de x é igual módulo do logaritmo natural do módulo de x. Vamos esboçar o gráfico disso e ver o domínio disso. Tá? Vamos lá. Olhar só para o módulo. Vamos pensar em domínio primeiro. Tá? Módulo. Existe módulo de todo número real? Sim ou não? Sim ou não? Sim, existe módulo de todo número real. Se ele for positivo, é ele mesmo. Se ele for negativo, troca o sinal. Se ele é zero, é ele mesmo. Então, existe módulo de todo número real. Então, não é problema calcular módulo. Tá? Então, se fosse só módulo, a resposta seria todos os números reais. Tá bom? Então, vou colocar aqui para modular. A modular me diz que é todos os reais. Se eu tivesse só o módulo. Agora eu vou adentrando na função. Essa agora. Logaritmo. O logaritmo. Qual é o domínio do logaritmo? Só números estritamente positivos. Certo? Só eles. Negativo não serve, zero também não serve. Mas olha, o que eu tenho aqui é módulo de x. Então quer dizer que todos os caras que são positivos continuam positivos e os caras que são negativos se tornam positivos. Então serve para mim todos os positivos, todos os negativos, porque eu estou dentro de módulo. Quem é que não serve? O zero. Ok? Então o domínio dessa aqui é só o zero que é o problema. Como eu estou fazendo composição de funções aí, o único problema vai continuar sendo onde? No zero. Tá? Então, colocando aqui, o domínio da função h é todos os reais menos o zero. Só o zero que é o meu problema. Tá? Agora, vamos pensar no gráfico. Como seria o gráfico disso? A gente já sabe como é o gráfico da função logarítmica, né? O gráfico da função logarítmica é uma coisa assim. Certo? Porque eu estou pegando o logaritmo de base e. Então, ela é crescente. Tá? Quem é esse cara aqui mesmo? 1. Esse cara é 1. Tá? Só você fazer assim, ó. A logaritmo. Você pensa assim, log de base e de um certo cara que está dando 1. Aliás, que está dando 0, né? Porque isso aqui a altura é 0. Então, é e elevado a 0 é o x. E elevado a 0 é 1. Tá bom? Então, o x é 1. Tá? Muito bem. Então, isso aqui seria só
o ln de x, tá? Mas aqui está ln do módulo de x. Se eu coloco o módulo, o que vai acontecer aqui? O que acontece com o gráfico? Olha aqui. ln do módulo de x. Pensa comigo. Se essa fosse uma função f, o que seria f de menos x? Seria o logaritmo natural do módulo de menos x. Mas o módulo de menos x não é a mesma coisa que o módulo de x? Sim ou não? Então, a f de menos x seria igual a f de x. Então, essa seria uma função par. Se é uma função par, como é o gráfico disso? Ele é simétrico com relação ao eixo y. Então, está acontecendo aqui um espelhamento. Então, isso aqui acontece aqui para cá. Ó. Tudo bem? Então, o que tem desse lado acontece desse. Isso aqui menos 1, tá? Então, isso que eu acabei de desenhar no quadro agora não é mais ln de x. É ln do módulo de x. Tá bom? Agora, o problema diz para colocar isso dentro de módulo. Colocar isso dentro de módulo, o que acontece? Não tem mais parte negativa, agora é tudo positivo, certo? Então, esse cara, ao invés dele ir lá para baixo, agora ele vai lá para cima. Então, não tem mais essa parte. Ao invés de ir lá para baixo, agora vai lá para cima. Então, esse que é o gráfico agora. Aí esquece isso aqui. Ficou claro como é que é? Tá bom? Esse é o gráfico do módulo do ln do módulo de x. Diga. O colega está pedindo para explicar novamente. Qual é a ideia? Pensa assim. Você tem uma função que você... Geralmente eu vou te dar uma função que você já conhece. Tá? No caso do logaritmo. Então você já sabe como é a curva dele. Tá? Quando eu coloquei esse módulo bem aqui, quando eu fiz isso, então a sacada que eu tive foi a seguinte, espera aí, se eu coloco esse módulo, significa que se eu trocasse o sinal desse cara, seria indiferente, certo? Então quer dizer que essa função é uma função par, tá? Então essa função é uma função par. Qual é a característica que nós já vimos da função par? É que se você quer desenhar o gráfico dela, você só precisa desenhar um lado no plano cartesiano. Se você desenhou um lado, o outro é idêntico, só que espelhado. Se é uma reta aqui, aqui tem que ser uma reta assim. Se é uma parábola aqui, aqui tem que ser uma parábola assim, entendeu? Se é um senoide, aqui também tem que ser um senoide, tá? Porque ele é espelhado com relação ao eixo y, tá bom? Então, foi isso que eu fiz aqui. Então, se aqui é logaritmo, aqui também tem que ser logaritmo. Tá bom? Então, tem que ser espelhado, tá? Aí, eu coloquei o outro módulo agora. Tá? Quando eu coloquei o outro módulo, o módulo ele faz refletir com relação ao eixo y. Aliás, com relação ao eixo x. Suponha que você tenha essa função, que seja essa reta. Se você coloca o módulo disso, você reflete isso aqui para cima. Tá bom? Suponha que não fosse essa reta, fosse uma coisa assim, semelhante a uma parábola. Tá? Se você coloca o módulo disso, não tem essa parte negativa. Essa parte agora fica assim. Ela reflete para cima. Tá bom? Então, é isso que o módulo faz. Tá? Ficou claro? Tá bom? Então, se cai uma coisa dessa na tua prova, não é nada mirabolante. Você pega o que você já conhece, pensa o que você já conhece e vai construindo passo a passo. Se fosse só o logaritmo, seria isso. Coloquei o módulo, seria isso. Coloquei esse outro módulo, seria isso. Tá? Aí dá para você enxergar todinho. Tá bom? Muito bem.
Agora, você chega na elipse. Ok. Na elipse e na hipérbole. Você tem essa primeira equação, que é x² sobre a² mais y² sobre b², isso é igual a 1. A pergunta é, quem deve ser x e quem deve ser y para que essa equação seja satisfeita? A resposta é que seja a cosseno e a outra seja b cosseno, tá? Então, você basta pegar uma curva assim, x de t igual a cosseno t e y de t é igual a b seno t. Se você pega essa curva, que seria um par ordenado, x de t, y de t, onde a primeira entrada é a cosseno t e a segunda entrada é b seno t. Se você pega isso e substitui aqui, vai funcionar, tá? Olha lá, x² sobre a² mais y² sobre b². No lugar do x é a cosseno t. Ao quadrado sobre a², mais, no lugar do y, você está colocando b seno t. Ao quadrado sobre 2, tá? Isso aqui vai ficar a² cosseno quadrado t sobre a² mais b² seno ao quadrado t sobre... Aqui não é 2, né? Aqui é b². Sobre b². O certo é que você consegue cancelar o a, consegue cancelar o b, e sobra cosseno quadrado mais seno quadrado, que é 1. Então, satisfaz essa equação, tá? Mas a pergunta que se faz é a seguinte. E se você não tivesse a elipse, tivesse a hipérbole, que é o que consta lá no slide. Coloca lá, por favor. Se você tivesse a equação da hipérbole, que é x² sobre a² menos y² sobre b², isso é igual a 1. Sendo essa a hipérbole, quem que deve ser x e y? A resposta é isso. Que você precisa escolher x como sendo a cosseno hiperbólico de t e y como sendo b seno hiperbólico de t. Vamos fazer isso. Olha, x de t igual a cosseno hiperbólico de t e y como sendo b seno hiperbólico de t. Tá? Se você fizer essas escolhas, funciona. Tá? O que é a cosseno hiperbólico de t? É a vezes a exponencial de t mais a exponencial de menos t sobre 2. O que é seno hiperbólico? Tá? Fica b vezes a exponencial de t menos a exponencial de menos t sobre 2. Tá? Se você pegar esse cara, substituir aqui, você pegar esse cara, substituir aqui, quando você fizer as contas, vai dar 1. Tá? É daí que vem o nome seno hiperbólico. É daí que vem o nome cosseno hiperbólico. Elas são funções que satisfazem uma hipérbole. Tá? Então, elas têm essas caras. Não vou fazer essas verificações, mas você vai chegar facilmente que cosseno hiperbólico ao quadrado de t menos seno hiperbólico ao quadrado de t, isso é igual a 1. Isso aqui também não é difícil de ser verificado, tá? Quer testar? Pega esse, eleva ao quadrado. Depois, menos, pega esse e eleva ao quadrado. Faz as continhas, você vai chegar exatamente em 1. Tá bom? Então, essa é a identidade fundamental para as funções hiperbólicas, tá? Para as trigonométricas, que no caso não tem o h aqui, não tem o h aqui, lá é mais. Aqui é menos. Tá bom? Façam essa verificação, é bem simples, tá?
Então, as contas que nós já fizemos com essas funções, eu não tinha apresentado formalmente para vocês ainda, ela é a função seno hiperbólico, a outra é a função cosseno hiperbólico, e você deve estar se perguntando se tem outras. Sim, tem outras. Tem a tangente hiperbólico, que é natural você pensar também. Bem, se você definiu o seno e definiu o cosseno, e se a gente dividir os dois? Dá a tangente, tá? Então, tá lá a tangente hiperbólico. E se você inverter a tangente, dá o quê? Dá a cotangente. Tudo isso a gente faz, tá bom? Mas você pode querer também a secante, a cossecante, você pode brincar. A gente está só apresentando para que quando vocês chegarem nos exercícios, estiverem lá lendo o livro, vão aparecer essas funções de vez em quando, para vocês não se assustarem e não pensarem assim, olha, colocaram um H aqui, digitaram errado. Não, é a função mesmo que é hiperbólica, tá bom? Tem essas verificações, assim como tem o seno da soma, cosseno da soma, também tem isso para as funções hiperbólicas, tá bom? Não precisa vocês decorarem tudo isso. Não é para decorar isso. Isso é para ser informação para vocês, tá? O que é que você precisa entender? Que o seno hiperbólico, se você trocar o sinal lá em cima, vai trocar o sinal da função, tá? Então, ela é uma função ímpar. O cosseno já é uma função par, tá bom? Tem aquela identidade, que é o item 3, tem a identidade do item 4. Nota que a identidade do item 4 é semelhante à identidade trigonométrica, só que lá na trigonometria é um mais. Lembra que tem um mais lá? Tá? Aí é menos. O seno hiperbólico da soma, o cosseno hiperbólico da soma. E eu sugiro que vocês façam essa demonstração aí. É fazer continha para chegar nisso, tá? Esses aqui são continhas. E vamos para a aula de fato de hoje. Agora a gente conseguiu recuperar os 40 minutos da aula passada, tá? Então, a pergunta que se faz em um pequeno problema é o seguinte: se você está em um local bastante alto, não importa onde seja, tá? E você solta um objeto, tá bom? Quando você solta esse objeto vai estar em queda livre. O que é que a gente sempre faz na física? A gente faz o quê? A gente quer retirar o ar, né? A gente quer desprezar a resistência do ar, porque o ar vai fazer toda a diferença, certo? A gente quer desprezar a resistência do ar. E a gente quer saber em que posição que vai estar esse objeto depois de alguns segundos. Essa é uma pergunta que se faz. Outra pergunta que se faz é qual velocidade que vai estar esse objeto depois de alguns segundos, tá? Quais são os fatores determinantes para isso? Qual é o fator determinante? Aí, se eu soltar esse giz, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Como que você tem certeza disso? Por causa da gravidade. Então, esse é o fator determinante. Então, o objeto, quando você solta, ele só cai porque tem alguém que puxa ele. E esse alguém é a gravidade. E há mais de 300 anos atrás, alguém já tinha descobrido isso. E descobrido, inclusive, como se calcular onde esse objeto vai estar. E ele percebeu que essa distância desse deslocamento aí tinha uma certa relação com o quadrado do tempo. Tá? E esse camarada é nada mais, nada menos do que Galileu. Tá? Então, Galileu percebeu. Nota que nós estamos falando de muito tempo atrás, tá? Então, Galileu já tinha percebido que a equação para você descobrir onde o objeto está é h de t 4,9 t ao quadrado. Tá bom? Já tinha percebido isso há muito tempo, tá? Então, nós queremos saber, por exemplo, encontre a velocidade da bola após 5 segundos, nesse caso aí, tá? Então, você tem uma altura bem considerável, mesmo, em que você vai soltar um objeto. Esse objeto vai começar a cair, tá?
Depois de 5 segundos, esse objeto vai estar em alguma posição. Esse objeto vai estar por aqui assim. Tá? A pergunta que a gente quer saber é a seguinte: qual é a velocidade desse objeto aqui? Essa é a pergunta. E esse foi o primeiro problema que eu apresentei para vocês na aula 1, que era chamado de velocidade instantânea. Tá? A velocidade instantânea. Era isso que a gente queria. Tá bom? Mas o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode, ao invés de responder de imediato a velocidade instantânea, a gente pode ir atrás do que a gente já conhece, que é o quê? Velocidade média. A gente sabe disso, né? Nós já conhecemos como funciona a velocidade média. Então, se a gente já sabe como funciona a velocidade média, eu vou colocar aqui um gráfico fictício. Suponha esse gráfico, tá? Suponha esse ponto e esse ponto. Aqui eu vou chamar de P. Aqui eu vou chamar de X. Tá bom? Vou deixar por enquanto esse desenho assim. Se eu quero a velocidade média, já que esse aqui é o espaço percorrido pelo objeto na queda, se eu quero a velocidade média usando os 5 segundos, como você faria? Espaço inicial, menos espaço final, dividido pelo tempo inicial, menos o tempo final, certo? Então, você usaria o H de T menos H de 5, certo? T menos 5. Não é isso que você faria? Certo? Mas isso aqui, se essa aqui fosse a minha função H, vamos continuar aqui. Se esse for o gráfico da função H, que não é, tá? Eu só coloquei esse desenho porque é mais fácil de enxergar o que eu quero descrever. Eu vou passar um segmento aqui. Vou passar isso aqui. Isso aqui. Aqui eu formei um triângulo retângulo, tá? Agora, suponha que esse aqui não é mais P, mas sim esse fosse 5. Esse, então, H de 5. Esse aqui é o meu T. E esse aqui é o meu H de T. Tá? Esse tamanho aqui é um cateto, certo? Esse é um cateto. Quanto é o tamanho desse cateto? T menos 5. Quanto é o tamanho desse cateto? H de T menos H de 5. Então, quer dizer que esse aqui, H de T menos H de 5, e esse aqui, T menos 5, tá? Então, quer dizer que eu vou pegar esse cara e dividir por esse. Fazer isso é o quê? Em trigonometria é o quê? É a tangente de qual ângulo? Não é desse ângulo aqui? Desse ângulo alfa? Tá? Então, quer dizer que a velocidade média tem a ver com a tangente do alfa. Certo? Já tinha pensado nisso? Então, é isso que a gente vai pensar de agora em diante. Tá? Então, já imaginando isso, a gente pode continuar essa continha aí. Então, essa velocidade média é igual a h de t, que é 4,9 t ao quadrado, menos h de 5, que é 4,9 vezes 5 ao quadrado, dividido por t menos 5. E isso aqui vai ficar, vou colocar o 4,9 em evidência, só vai ficar t quadrado menos 5 ao quadrado, dividido por t menos 5,
Isso aqui é igual a 4,9 vezes. Isso aqui é t mais 5, t menos 5, dividido por t menos 5. Tá bom? Deixa isso aí por enquanto. Eu posso trazer esse t para chegar bem perto do 5? Se eu fizer isso, à medida que eu vou puxando esse t para perto do 5, esse ponto ele vai começar a percorrer aqui essa curva, concorda? Sim ou não? Ele vai começar a fazer essa dinâmica aqui, tá? Vai indo para lá. E se eu começar a fazer sempre a ligação entre esse ponto e o ponto de onde está vindo, então a reta ficaria assim, concorda? Certo? Essa reta é uma reta tangente ou secante? Secante, ela corta em 2 pontos, certo? E essa? Secante. Aí o ponto está vindo, aí eu vou ligar aqui. Essa reta é tangente ou secante? Secante, mas você concorda que essas contas sempre valem? Sempre eu vou ter aqui um triângulo retângulo, tá vendo? Sempre eu vou ter aqui um triângulo retângulo, tá? E eu posso ir brincando com isso, brincando. Imagina que eu já estou bem aqui. Eu te pergunto, tem ou não tem um triângulo ainda? Tem, né? Mas essa reta é tangente ou secante? Não é secante? É secante. Mas esse ponto está se aproximando cada vez mais é porque eu estou fazendo com que o H chegue muito perto de quem? Do 5. Você não está com medo do H chegar muito perto do 5? Você está percebendo que essa reta secante, ela, uma hora talvez, ela se transforme em quê? Em quê? Em tangente. Ela está se aproximando de uma tangente, não está? Tá ou não está? Mas olha, se o t está chegando muito perto do 5, significa que o t não é o 5. Tudo bem? Estamos de acordo? Se ele não é o 5, então isso aqui não é 0. Certo? Se esse não é 0, esse aqui também não é 0. Se não é 0, eu posso eliminá-lo. Tá? Então, continuando aqui, então isso aqui é 4,9 vezes t mais 5. Tá? Então, eu vou escrever agora que eu tenho uma velocidade média. Então, eu já sei uma fórmula de calcular todas as velocidades médias. Todas. Todas as velocidades médias são 4,9 vezes t mais 5. Certo? Sim ou não? Todas elas são assim. Não importa se eu pego esse t aqui, se eu estou muito para cá, se eu estou muito pertinho do 5, não importa. Todas eu sei calcular e elas são assim. Tá? Mas se eu quiser viver perigosamente, fazer o seguinte: se eu pensar que esse t ele pode chegar muito perto do 5, tá? Então o que eu quero saber é o que vai acontecer com a velocidade média quando o t estiver muito perto do 5? Se o t estiver muito perto do 5, essa soma está muito perto de quem? De quem? De 10. Concorda? Sim ou não? Essa soma está muito perto de 10. Então, esse produto está muito perto de quanto? De 49. Essa é a resposta. Ok? Matematicamente, a gente escreve assim, que o limite da velocidade média, quando t se aproxima de 5, é o limite, quando t se aproxima de 5, de 4,9 t mais 5. Esse cara se aproxima de lá e essa resposta tende a 49. Tudo bem?
Ok, obrigado. Então, quer dizer, então, que você usou as velocidades médias para se aproximar do quê? Da velocidade instantânea. A velocidade instantânea é quando você faz essa variação de tempo tender a quanto? 0. Essa distância entre o 5 e o t é muito pequena. Porque você não está fazendo o t ir para 5? Se você está fazendo o t se aproximar de 5, significa que a diferença entre t e 5 está indo para 0. Tudo bem? Então, eis a resposta do problema 1 do nosso curso de cálculo. Tá? Então, a resposta dele é um limite. O limite das velocidades médias é a velocidade instantânea. Tá? Mas o que é limite, né? Aí você deve estar pensando, mas o que é isso que está escrevendo aí? Então, olha lá. Fiz uma tabelinha para vocês aí. Se você pegar um intervalo de 5 até 6, a velocidade vai dar 53,9. Se pegar de 5 até 5,1, vai dar 49,49. De 5 até 5,05 vai dar aquele valor lá. O certo é que quanto mais perto você estiver do 5, mais perto você está do 49, que é o que a gente chegou na conclusão lá. Tá bom? Então, velocidade instantânea no instante t0 é um número real para o qual o valor das velocidades médias se aproximam. Essa é a resposta do problema 1 nosso de cálculo. Tá? Mas o que é limite? Limite é isso. Tá? Limite é isso aí. Ó. Suponha que f de x esteja definido quando x está próximo de p. Então, escrevemos essa coisa aí. Tá? A gente vai escrever limite de f de x com x tendendo a p, L. Tá? Então, deixa eu começar a escrever essas coisas para vocês. Então, olha, o que a gente quer é entender o que é isso. É isso que nós queremos entender. O que significa isso? Tá? Esse é o nosso intuito. De agora em diante, você vai ter em mãos uma função, tá bom? Uma função. Você vai dizer assim, ó, o argumento da função está se aproximando de alguém. Pode ser uma aproximação perigosa, tá? Em que sentido uma aproximação perigosa? Neste sentido aqui, de uma indeterminação, de você sair do domínio da função, tá? Pode ser nesse sentido, tá? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quando eu me aproximo de alguém, a função se aproxima de algum valor? Essa vai ser a pergunta. Se a resposta for afirmativa, eu quero saber quem é esse cara. Esse cara é chamado de limite. Tá? Então, deixa eu apresentar para vocês, primeiro, por desenhos. Suponha esse caso. Suponha esse caso. Suponha este outro caso. Suponha esse. Todos aqui é P. Isso aqui tudo é P. Esses aqui, vou chamar isso aqui de 1. Isso aqui 1. Isso aqui meio. Isso aqui 1. Isso aqui 1. Isso aqui 2. Isso aqui P. Tá? Olha para cá agora. Esses 4 gráficos. Esse primeiro gráfico. Suponha que eu estou indo pelo lado esquerdo aqui, me aproximando de P. A função está se aproximando de quem? De 1. Se eu estiver me aproximando pela direita do P, a função se aproxima de quem? De 1. Qual é a imagem da função no P?
é 1. Tá bom? Entendam isso, tá? Vamos para cá. Se eu estiver me aproximando de P pela esquerda, a função está se aproximando de quem? Do 1, certo? Ela não está subindo aqui? Está indo lá em direção do 1, tá? Se eu estou me aproximando pela direita, ela está se aproximando de quem? Do 1 também. Mas quanto é a imagem da função no ponto P? É meio. Ok? Tá bom? A imagem da função é meio, tá? Casos distintos. Tá bom? Este aqui. Se eu estou me aproximando da função pela esquerda, a função está indo para onde? Para onde? Para 1. Se eu estou indo pela direita, a função está indo para onde? Para o 2. Percebeu que esse já é bem diferente? E quanto é a imagem do ponto P? É 2. Tá? Vamos nesse caso. Suponha que eu estou indo pela esquerda. A função está indo para onde? Para 1. E se eu for pela direita? Está indo para onde? Para 1 também. Quanto é a imagem da função no ponto P? Não está definida no ponto P. Tá bom? Então, quando nós falarmos de limite, o limite, a função pode estar definida naquele ponto ou pode não estar definida naquele ponto. O limite pode ser o valor da função no ponto, mas pode não ser o valor da função no ponto. Tá? Então, deixa eu colocar um outro desenho que agora vai nos levar ao que a gente chama de definição de limite. Ok. Então, o desenho é uma coisa assim. Suponha que eu chamo esse cara aqui de L. Tá? Aqui é o P, esse aqui é o gráfico da função f. Tá? Aí eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Se esse aqui é o seu L, se eu subir um pouquinho do L e descer a mesma quantidade, eu vou criar aqui uma faixa, certo? Então, vou subir um pouquinho e vou descer um pouquinho. É sempre as mesmas quantidades. Esse tamanho eu vou chamar de epsilon, tá? Então, vai ser L mais epsilon, tá bom? E aqui vai ser L menos epsilon. Então, automaticamente, eu crio aqui uma faixa. Tá? Então, tá aí a faixa. Criei uma faixa, tá? Quando eu criei essa faixa, a pergunta que eu te faço é a seguinte. É possível criar uma faixa em torno que tenha um ponto P, de tal forma que a imagem dessa faixa caia aqui dentro dessa? Essa é a pergunta. Olha lá. O ponto P, a imagem está aqui dentro, certo? Certo? Mas se eu pegar a faixa desse tamanho, suponha, a imagem desse cara, olha, está lá fora. Não serve. Tá? Se eu pego desse tamanho, a imagem está lá fora. Não serve. Tá? A pergunta é, eu consigo alguém que consiga cair todo mundo lá dentro? Vamos pegar bem pequeno, bem aqui assim. Você vai lá para cima e olha, bateu aqui, ó. Opa, caiu lá dentro. Esse mesmo tamanho eu ando para o lado esquerdo. Opa, caiu lá dentro. Tá? Então, todo mundo dessa faixa aqui vai cair aqui dentro.
Se eu consigo fazer isso, então essa função tem limite. Tá? E esse limite é o L. E é isso que a gente vai iniciar a nossa próxima aula. Tá? Então, a nossa próxima aula vai iniciar assim, ó. Dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que x menos p menor que delta implica que a f de x menos L é menor que epsilon, com isso sendo maior que zero. Eu não queria te mostrar isso primeiro. Tá? Tá bom? Estuda isso. Na quarta-feira a gente continua. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.